Como foi que eu saí de uma pessoa que não tinha a menor noção do que era estudar para concurso e que cometia erros gravíssimos nas primeiras provas para 3 aprovações, 2 dentro das vagas? Isso é o que você vai ver agora nesse vídeo. Olá, eu sou Beatriz Silva, mentora especializada em concursos públicos na área de tribunais. Com 3 aprovações, sendo 2 delas no topo da classificação, estou aqui para te ajudar a conquistar a vaga do seu sonho. No vídeo de hoje eu estou aqui para contar para vocês como foi que eu iniciei no mundo dos concursos, como foi a minha trajetória e quais os motivos que me levaram a escolher essa área de concursos públicos para tribunais. Eu comecei a prestar concursos públicos ali no final de 2019. Foi quando eu prestei o meu primeiro concurso. Foi para a Câmara da cidade da região aqui. E depois disso vieram outros concursos também de câmaras e também de prefeituras. Mas nessa época eu não estudava para concursos, não tinha a mínima noção de como era estudar, de quais eram os desafios e de quanto existia de concorrência para os concursos públicos. Então, os meus desempenhos eram sempre bem baixos. Eu não tinha nenhum método de estudo, inclusive no meu primeiro concurso eu cometi um erro assim absurdo, que foi deixar algumas respostas em branco. E não é da CESP, onde você é melhor deixar em branco. Era um concurso da Banca Bonesp e eu deixei respostas em branco. Exatamente porque eu pensei assim, eu não sei qual é a resposta, então eu não vou responder. E isso é um erro absurdo que eu cometi e hoje não cometo mais. Então, mesmo que você não sabe a resposta, você tem que chutar, né? Para poder ter uma chance de talvez acertar no chute. Isso foi um dos meus maiores erros, assim, ali de principiante. E quando que eu comecei a entender de concursos públicos, aí mais para essa área? Foi por uma influência, né, do meu marido, ele já era concursado da Polícia Militar. E então ele me incentivou também a prestar concursos públicos. Inclusive esses primeiros, né, eu fui prestando sem nenhuma base, sem estudar, achando que ia na sorte, mas óbvio que não aconteceu. Então foi quando, em 2020, ele resolveu estudar para o concurso do TJSP. Então eu resolvi estudar também. Nós estudamos juntos, fizemos ali, né, a prova no final de 2021. Eu, como ainda não tinha tanta base, não tinha tanto conhecimento, não tinha método de estudo eficiente, não consegui ser aprovada. Ele conseguiu ser aprovado e hoje já é escrevente. Eu não fui aprovada nesse concurso de 2021, mas eu cheguei muito próximo. Eu tirei ali uma nota de 79 pontos, mas para a região que eu prestei não foi suficiente na lista geral. Então, eu consegui, né, atingir uma nota boa, mas insuficiente. Então, esse foi o meu primeiro concurso estudando de verdade, o concurso do TJSP de 2021. Depois desse concurso de 2021 para o TJSP, eu fiz uma pausa nos meus estudos. Muitas coisas aconteceram que me levaram a suspender os estudos. Teve mudança de casa, teve falecimento de um ente querido, mudança de trabalho também. Então, muitas coisas me levaram a pausar os estudos por mais ou menos ali um ano. Então, eu fiz a prova em 2021, no final de 2021, não fui aprovada e fiquei o ano todo de 2022 sem nenhum estudo para concursos públicos. Foi quando, frustrada na administração privada, né? A minha formação é administração de empresas e eu já atuava na área há um bom tempo, mas na empresa privada não estava tendo os resultados que eu gostaria, os reconhecimentos que eu gostaria. Então, eu decidi retomar os meus estudos para o TJ em 2023, achando que teríamos um edital ali mais para frente, né? Queria ter tempo de estudar com calma para o TJ, mas isso não aconteceu. Quando eu retomei ali os meus estudos em janeiro de 2023 para o TJSP, logo em fevereiro saiu o edital da capital e eu com apenas um mês de estudo, claro, fiquei desesperada porque eu não tinha chegado nem perto de bater o edital. E mesmo que eu já tinha estudado antes, eu não lembrava muita coisa. Então, esse um ano sem estudar me custou muito, porque quando eu retomei, logo em seguida veio um edital e também não foi suficiente. Então, fiz a prova da capital, cheguei ali próximo do corte novamente,
mas não consegui obter êxito. Fiquei ali com 73 pontos, então cheguei mais perto desta vez do que ano de 2021, mas ainda assim não foi suficiente, exatamente por falta de tempo para estudo. Então, por isso que é sempre muito importante a gente começar a estudar antes e quando começar, não parar, para não ter esses, percursos aí no meio do caminho. Mas, para minha sorte, logo em seguida veio o concurso da Grande São Paulo. Eu fiz ali para a região de São Bernardo do Campo. E para esse sim, seguindo os estudos para a capital, mesmo não obtendo êxito, ajustei os meus estudos e de uma prova para outra teve ali um intervalo de 35 dias. E com isso eu já consegui ter uma nota melhor e ficar dentro do corte. Então, quando veio a prova ali da Grande São Paulo, eu tendo iniciado os meus estudos ali, retomado os meus estudos em janeiro de 2023, quando essa prova chegou, eu já estava com 6 meses de estudo. A prova foi bem no início de julho. Então, contabilizamos ali 6 meses de estudos direcionados e com métodos para o TJSP. Foi quando eu consegui finalmente a minha primeira aprovação e fui para a segunda fase. Neste momento, fiz os estudos para a segunda fase também da digitação, treinei bastante e fui também aprovada para a digitação. Então, fiquei ali, um pouco acima da nota de corte, distante ainda das vagas, mas dentro do corte e com a minha primeira aprovação. E isso, claro, me trouxe mais motivação, pois eu consegui enxergar que eu estava no caminho certo, que era só questão de estudar mais um pouco, que era possível chegar num alto nível de estudo, chegar ali bem próximo das vagas e conseguir, uma aprovação onde a gente tenha mais garantia de nomeação. Desta vez eu não parei os meus estudos e continuei firme ali, com afinco, estudando todos os dias, revisando o meu material, melhorando o meu método de estudos e complementando, todas as lacunas que ainda tinham ficado da prova anterior. Nisso veio o edital da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que foi uma prova muito parecida ali com a prova do TJ, as mesmas disciplinas, apenas um adicional de matérias ali que são específicas da cidade, mas algo mais curto, então dava tempo de estudar e também chegar forte, pois eu já tinha uma base muito forte com a aprovação do TJSP em 2023. Fiz também a prova ali, de São Bernardo e consegui um êxito excelente. Consegui ficar dentro das vagas. Eram 16 vagas e eu consegui ficar ali na 10ª posição. Então, finalmente, foi a minha primeira aprovação dentro das vagas. Algo assim que foi a realização de um sonho e que a gente aguarda a nomeação por mais breve possível. Continuando firme ali nos meus estudos, pois o meu objetivo ainda era o TJSP. O concurso da prefeitura é bom, mas eu queria mais, eu queria ter uma aprovação no Tribunal de Justiça, que sempre foi o meu grande sonho. E foi ali o primeiro concurso que eu comecei a estudar de verdade, que eu me empenhei. Então, esse era o meu objetivo. Continuei os meus estudos e quando veio o edital de 2024, eu já estava ali com quase 1 ano e meio de estudo, Então, eu estava muito mais preparada para essa prova. E foi assim que eu consegui ficar ali dentro das vagas novamente. Estamos aguardando a classificação final, mas já é possível observar ali que eu vou estar entre 3ª a 8ª colocação, na região de Santos, que é também o meu grande sonho, morar ali naquela região, ter a realização de morar perto da praia, mais perto da família também. Então essa foi a minha jornada de estudo e foi como eu consegui realizar os meus objetivos. Com muito estudo, muito empenho, Claro, muitos meses levando à aprovação. Não é rápido, não é fácil, mas é possível conseguir sim. Com dedicação, a gente consegue fazer sempre mais. E foi assim que eu consegui conquistar as minhas aprovações, dando um passo de cada vez, seguindo essa jornada que não é fácil, exige muita disciplina, muito esforço, exige que a gente abra mão de muitas coisas, mas com certeza vale a pena. Então, se você está nessa jornada concurseira, não desista, a sua hora também vai chegar
e nós vamos juntos comemorar a sua aprovação, tenho certeza disso. Lembre-se, pequenos passos fazem uma grande jornada e você está a um passo da sua aprovação.